Quando pensamos em teatro para a infância e para a juventude, na maioria das vezes vem à nossa mente um teatro didático, um teatro que tenha estreita ligação com a questão pedagógica. Mas para nós, artistas, é muito importante esclarecer que o teatro não precisa e nem deve ser pedagógico. O teatro é uma experiência tão fantástica e incrível que por si só se justifica como algo necessário para as crianças e para os jovens. Não precisamos de nenhuma lição ao término de um espetáculo. Precisamos que o espetáculo seja instigante, que ofereça experiência criativa, lúdica, inusitada. Isso sim é fundamental para o desenvolvimento de uma criança e de um jovem. E isso que vai despertar o interesse e a curiosidade para que eles assistam mais teatro e consumam mais cultura. Antes de uma criança falar, ela canta. Antes de escrever, ela desenha. No momento em que consegue ficar em pé, ela dança. A arte é fundamental para a expressão humana. Historicamente falando, nós tivemos uma visão do teatro para crianças aqui no Brasil com este viés. Porém, a visão sobre a criança também era outra. Há algumas décadas atrás, defendia-se a ideia de que a criança era uma folha em branco e que cabia a nós, adultos, ensiná-la, mostrar-lhe os caminhos. Hoje a ciência já comprova que a criança é um ser em desenvolvimento, mas um ser riquíssimo. Um ser humano cheio de possibilidades, de desejos e de olhares para o mundo que nós devemos respeitar. Este novo olhar em relação à criança fez com que a arte para crianças, com que o teatro para infância e juventude também se modificasse. E como isso foi e tem sido bom. O teatro não é algo estático. Não dá pra gente colocar o teatro dentro de uma caixinha e deixá-lo ali, isolado. Não. O teatro é uma arte viva que dialoga com sua contemporaneidade, que se afeta com o que está acontecendo na sociedade e se transforma. Analise rapidamente a sociedade em que a gente vive. Qual é o papel desta criança, desse jovem? E como o teatro dialoga com essa atualidade? A criança tem a capacidade de interpretar, à sua maneira, o que vê. É função da arte fazer pensar, não facilitar em nada em nome do sucesso de mercado, do senso comum ou da unanimidade burra. O teatro para bebês, para crianças, para jovens tem incontáveis opções criativas. Podemos discursar sobre qualquer tema para crianças e jovens. Acreditamos que todos os assuntos, quando tratados de maneira responsável, embasados em pesquisa e com uma linguagem adequada, podem sim ser apresentados a este público. É essa diversidade que nós buscamos e gostaríamos muito que todas as pessoas que trabalham em órgãos culturais, pessoas que avaliam projetos, que criam políticas de fruição e incentivo à arte e à cultura, refletissem sobre o quão disponíveis, atualizadas e conectadas estão. Quando pensamos em teatro para crianças, sabemos que a criança dificilmente vai sozinha ao teatro. Ela sempre vai com adultos, com jovens, com seus cuidadores, seus familiares. Como este teatro dialoga com o público adulto? Quando pensamos numa programação completa, quando lançamos um edital, estamos atentos a isso? O teatro para crianças e jovens é amplo, oferece uma gama de possibilidades, tanto quanto o teatro para adultos. Ele aborda, inclusive, temas complexos, polêmicos, temas transversais que as escolas, por exemplo, precisam trabalhar. O teatro, a arte, precisam ser transversais, precisam dialogar com todas as esferas da sociedade. Devemos estar atentos a isso. Precisamos criar espaços, promover discussões sobre o fazer teatral para crianças. Quanto mais oportunidade tivermos para dialogar,
discutir e opinar, quanto mais oportunidades forem criadas, melhor será o desenvolvimento do teatro e da arte para a infância e juventude. É essencial que a arte para a infância e juventude receba mais atenção e carinho das pessoas responsáveis pelas pautas e pelas políticas públicas. Precisamos de uma programação constante, mais festivais que discutam o fazer teatral para a infância e para a juventude, que tenhamos uma pluralidade de espetáculos, de propostas, de exposições, de atividades para este público tão especial. O teatro para crianças deve ser igual ao do adulto, só que melhor. E, para finalizarmos, gostaríamos de ressaltar que a arte para a infância e para a juventude não é uma arte menor, que os investimentos para o teatro, para a música e para a dança voltados à infância e juventude não devem ser menores do que os destinados aos projetos para o público adulto. Não há lógica nessa diferenciação. Por que um espetáculo para o público adulto gastaria mais que um espetáculo para crianças e jovens em seu processo de produção? Por que o valor dos cachês dos artistas que atuam com a infância e com a juventude devem ser menor que o de quem atua para adultos? Uma obra de arte, independente do público a que se destina, deve ser igualmente valorizada. O trabalho de quem se dedica à arte para a infância e para a juventude tem estudo, tem pesquisa, tem profissionais envolvidos, portanto, precisa de investimento tanto quanto os trabalhos para outros públicos. Fica aqui registrado o nosso desejo e nosso apelo, que possamos mudar este cenário de poucos investimentos ou de investimentos reduzidos nessa arte que é tão relevante e tão transformadora. Teatro infantil, um poema. Sobe no palco, menino. Desgrude dessa poltrona. Que conforto qualquer! E ademais, menino, será que não vê que o tule da bailarina arrebita por você? Entre na trama, menino. Desmanche essa cortina. Que engomado está você! E ademais, menino, será que não vê que o sorriso da boneca não é de Matelassé? Cresce sem pressa, menino. Bagunce todo o cenário. Quanto sonho para mexer. E ademais, menino, será que não vê que o encanto da princesa já enfeitiça o seu querer?